Bom, eu tô gravando esse vídeo mais como um desabafo e um depoimento, porque não tem roteiro, não tem nada, então o que vier na minha mente eu vou falar. E é sobre esse assunto de metal e cristianismo, que ainda tem bastante preconceito. O que me inspirou a fazer esse depoimento foi um vídeo mini documentário assim do canal Centro Dom Bosco, onde eles abordavam um pouco sobre a história do Rock in Rio e do porquê especificamente católico não pode ouvir rock nem metal, e o quanto é satânico. Do ponto de vista histórico, é certo o que eles estão falando, assim, os depoimentos, só que são recortes muito específicos. Eles descartam completamente a variedade que tem dentro do rock e do metal, porque afinal é isso. O rock barra metal é variedade, é diversidade. É um lugar onde você pode se identificar sem ter preconceito. Isso que não tem muito assim em outros gêneros musicais. Por exemplo, um pop da vida. Você tem que ser o bonitinho, você tem que falar de um jeito meloso, você tem que ser aquele tipo de pessoa específico, sabe? O padrão. Eu tô falando principalmente do metal, vou deixar um pouco de lado o rock, porque rock eu ouvia quando era mais novo, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Rock clássico mesmo. Agora eu tô ouvindo muito metal, metal moderno principalmente. Eu sou do time metal moderno. Como eu falei, não tem roteiro. Então vai ter muito tipo. É um depoimento, é um desabafo. No metal é comum você não ser comum. Você tá lá porque você é diferente dos demais ao seu redor. Aos demais que fazem parte de um padrão. E é claro, existem padrão dentro do metal. O famoso estereótipo do cabeludo, com barba, tatuagem, blá blá blá, roupa preta. Mas onde eu quero chegar aqui sobre o cristianismo. Eu sou cristão, eu sou católico. E eu ouço muito metal, tanto que dá pra ver aqui, é uma guitarra de 7 cordas. Não é pra tocar pagode, é metal pesado. Eu desde sempre ouvi muito rock, metal, voltando pro rock, porque eu era mais novo. Por influência dos meus pais, principalmente do meu pai com rock clássico. E da minha mãe eu comecei a ouvir bandas como Metallica, Linkin Park, e eu conheci o mundo do metal, bandas como Black Sabbath, assim, eu fui indo um pouco mais pro heavy metal e um pouquinho naquela onda do new metal mesmo, mas eu segui, assim, nessa trajetória de descobrir bandas. Conheci até o Ghost, que é uma blasfêmia escancarada. É um escárnio com a minha religião católica. Então, era como se fosse um guilty pleasure, que é um prazer escondido. Só que aí eu fui ver que Ghost não é bom, tipo, eu realmente não gosto de Ghost, eu acho muito levezinho pro meu gosto. Além de toda a encenação e escárnio com a Igreja Católica. Mas fora isso, eu conheci outras bandas. E não deixei de ser católico, não deixei de seguir a Deus. Só que teve um período na minha vida em onde eu me vi muito isolado. Também por ouvir rock, enquanto todos os outros ouviam funk e pop. Eu segui pelo lado do metal, do rock. E não tinha muita gente para falar sobre isso, para conversar. Eu não tinha muitos amigos. Então meio que eu era muito isolado, me sentia muito sozinho e é até difícil falar sobre isso porque é algo que permanece até hoje.
Eu tenho depressão. Ainda estou em tratamento, faço uso de medicamentos com isso, mas essa depressão se iniciou lá atrás, quando eu era novo, no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 21 anos. Você que é mais velho pode dizer que não é nada, assim. E comparado a pessoas mais velhas, realmente não é nada. Mas no início da minha adolescência até hoje permaneceu esse estado depressivo. E eu me sentia muito isolado e triste, sozinho mesmo, sabe? Só que lá em 2016, não me recordo quantos anos eu tinha, mas teve uma leve fagulha. Algo que acendeu meu coração. E foi conhecer bandas de metal cristão. Parece contraditório falar sobre metal e cristão na mesma frase, assim, palavras compostas. Não são opostas? Não. Por incrível que pareça, não são opostas. E no metal cristão eu encontrei um lugar para estar. Entre aspas, uma comunidade onde eu poderia fazer parte. É claro que não tinha comunidade nenhuma. Mas eu não estava me sentindo tão sozinho. Porque tinha pessoas que também compartilhavam do mesmo sentimento, da mesma dor. Não que metal cristão é para deprimido, mas é o jeito de abordagem. Porque pensa o seguinte: a gente não é nada sem Deus. E naquele momento lá, na minha vida, onde eu estava muito sozinho, eu me sentia sem Deus, sem referência. Eu ia para a igreja, mas eu não sentia o Espírito, sabe? Eu me sentia muito sozinho. E nas letras dessas bandas de metal cristão que eu conheci, falavam justamente sobre isso, do quanto a gente é e pode ser miserável sem a presença de Deus. É um clamor, é um pedido de socorro, mas não é um pedido de socorro para qualquer pessoa da terra, é um pedido de socorro para Deus. É basicamente uma oração sincera. Eu não sei se tem muita gente aqui que ora assim, de uma forma mais sincera, sem ser só repetição. Porque eu sei, eu sou católico. A gente tem muita oração já feita, oração pronta, que a gente repete palavras e muitas vezes a gente não segue, não entende. Mas no metal cristão eu encontrei um jeito de rezar diferente. É falar para Deus: eu tô ferrado. Só você pode me tirar daqui. Por favor, vem me salvar. E é perfeito. É uma combinação perfeita. Os metaleiros, o pessoal rejeitado, renegado, assim, que se sente isolado, que sofre preconceito, assim, por ser diferente. A gente é assim, tá ligado? Sim, eu falo, tá ligado? É gíria que eu comumente uso. A gente é assim. Quando ninguém compreende a gente, quem vai compreender senão Deus? Quem vai ter compaixão senão Deus? E é muito... Foi. E também é muito evidente para mim o quanto esse casamento é perfeito. Do estilo do metal, falar sobre Deus. Não é só falar: eu tô triste, quero morrer, eu morro. Não. Eu tô triste, quero morrer. Deus, me ajuda, me tira dessa angústia. Esse sentimento que englobou tudo me trouxe de volta para Deus. Eu que estava distante.
Como assim distante se eu ia para a igreja? É mais comum do que você pensa. Você tá lá, ouvir, mas não fazer tanta diferença assim para você. Mas foi aí que virou a chave dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, de que por mais que eu esteja ferrado, triste, sozinho, isolado, eu posso recorrer a Deus. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Tanto que me inspirou até a escrever algumas letras e a querer fazer parte disso. Ter uma banda de metal cristão, da mesma forma que eu fui ajudado, poder ajudar. Isso realmente me impulsionou muito, me aproximou de Deus. Eu não só, sei lá, choramingava e reclamava da vida, eu choramingava e reclamava para Deus, ajoelhado e chorando para Ele. Quando ninguém ao seu redor percebe o que você tem, o quanto você sofre, Deus está do seu lado, Deus sabe. E eu aprendi isso ouvindo metal cristão, prestando atenção nas letras, na essência. É aquela história do não julgueis um livro pela capa. É literalmente um metal cristão. Tipo assim, a capa é bonita. Se você olhar pelo lado artístico, é bonita. E o conteúdo é fundamentado na palavra, na Bíblia. Então eu acho muito excelente o metal cristão. Não tem um aspecto didático isso que eu tô falando, de explicar para você o que é exatamente o metal cristão, indicar, sei lá, bandas. É um depoimento. Eu tô falando sobre a minha experiência. E o quanto eu achei que a minha experiência até de outras pessoas foi desvalorizada nesse mini documentário do Centro Dom Bosco. Tá bom, sim, tá completamente certo. Existiram muitos satanistas dentro do rock, explicitamente satanistas, mas atualmente existem mais e bem mais e expostos à mídia de outros gêneros musicais. É como se fosse um disco arranhado. Desde os anos 70, lá com o Satanic Panic, onde tudo o que tinha era para servir ao diabo, tudo era isso, esse medo, esse pavor. Servir a Deus não porque você sabe que Ele te ama, mas porque você tem medo de ir para o inferno, isso é perigoso demais. Você dizer para as pessoas que elas não podem fazer tal tipo de coisa porque elas vão para o inferno e não dá o outro lado. Sim, é verdade. Muita gente cultua satanismo, ocultismo, essas baboseiras aí dentro do rock, mas dentro do rap também. Trap, samba. Da onde você acha que veio o samba se não um ritmo para cultuar deuses da cultura africana? Que não tem nada a ver com a gente que é cristão. Mas é certo só apontar o dedo pro rock, para aquele cara lá que se veste de preto, que tem tatuagem, que muitas vezes não se sente compreendido e encontra naquilo um lugar de pertencimento. É muito fácil só repetir o discurso. Isso porque eu não citei funk. É que eu não preciso falar nada. Só de você ouvir, você já sabe o que é funk. Isso que eu tô falando é funk brasileiro, carioca, brasileiro no geral. Não o funk rítmico. Eu acho excelente, eu adoro funk. Funk rítmico, que surgiu lá fora,
Não é na gringa, não é aqui não é esse funk que a gente conhece aqui no Brasil. É muito simples, muito fácil apontar o dedo para aquilo que você já considera errado, para aquilo que você já tem um conceito pronto. Mas eu gostaria de apresentar o outro lado, que vocês não ligam tanto, ou até condenam, que é o do metal cristão. E aqui apresentar um CD. Sim, eu escuto CD. Eu tenho mais de 20 anos e faço coleção de CD. É isso mesmo. Apresentar a banda que me introduziu ao metal cristão e que me fez ter um coração mais voltado para Deus. Demon Hunter. Esse álbum em específico, o álbum Extremist, lançado em 2014 e que eu conheci em 2016. Foi essa banda com esse álbum que fez eu voltar a me ajoelhar, voltar a olhar para cima. Me trouxe esperança quando eu não tinha. Talvez algum dia eu faça a review desse CD aqui, mostrando como é que é dentro. E uma coisa que muitos de vocês que julgam e condenam o rock ou metal, dizendo que é satanista, vou abrir aqui o encarte desse CD. Vou abrir aqui mesmo, na hora. Vou esperar um pouquinho. Olha como é que é o encarte. Só que não é importante se mostrar arte, a arte bonita, mas uma frase que eu acho interessante. Aqui, a banda inteira, Demon Hunter. Não só um ou dois integrantes isolados, a banda inteira, aqui nos agradecimentos. O Demon Hunter gostaria de agradecer o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. É a primeira menção de agradecimento que aparece aqui, dentro do encarte. A primeira pessoa, que são 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agradecem à Santíssima Trindade antes de a qualquer outra pessoa. Isso está aqui no CD, no encarte. Está eternizado aqui. E não é só esse CD. Tem esse outro aqui que se chama Outlive, do Demon Hunter também. E quando eu abro aqui o encarte, pode não surpreender quem já sabe, mas olha. Nos agradecimentos, Demon Hunter gostaria de agradecer o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. E você vem falar que metal é satanista? Isso não é encobrir e dizer que não tem. Com certeza tem. Mas olha para o outro lado também. Não fica só no preconceito de é aquilo e pronto, acabou. Você condena tudo, joga tudo no mesmo balaio e descarta. Outra banda que me ajudou muito quando eu estava naquele início assim de adolescência, começando a ficar triste, foi a banda Impending Doom, que é um metal muito pesado, que é chamado de deathcore. E esse álbum em específico aqui, o The Sin and Doom Volume 2, que foi lançado em 2018, me ajudou demais. Então, é aquela coisa de não julgar o livro pela capa. O que tem nessa capa aqui? Deixa eu deixar um pouco mais assim. Corvos, serpentes, tudo meio dark, assim, um céu nublado, um logo que você não consegue ler o que está escrito. É coisa do mal. O cara tá falando de Deus. Vou abrir aqui um encarte para vocês. Essa aqui eu acho excelente. É de uma música chamada The Serpent's Tongue, a língua da serpente.
Satanás te odeia, porque você é feito à imagem e semelhança do único Filho de Deus. Não exatamente só o único, mas Santo Filho de Deus. Se você pegou a referência. Vocês entendem do que eles estão falando. É abrir caminhos. É tornar acessível aquilo que para muita gente não é atrativo aos olhos, aos ouvidos. Essa banda aqui em Perindum, o vocalista disse que eles eram muito renegados, tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Eles eram renegados pela igreja, porque é um metal muito extremo, deathcore, que é guitarra de 8 cordas, gutural pesadão, era renegado pela igreja. E também renegado pelo meio secular, porque eles falam de Deus. Eles levam porrada dos dois lados. E é isso que a maioria das bandas de metal cristão sofre. E quem gosta também, porque o que é disseminado é que isso é coisa do mal, que é errado. Isso me indigna muito, porque não faz sentido você dizer que algo é do mal porque você acha que é do mal. Ainda mais quando líderes religiosos falam isso, sem ter conhecimento nenhum. E cara, Jesus andava com gente bêbada, prostitutas, cobradores de impostos. Sim, aquele político safado que te rouba, Jesus andaria com ele, tá ligado? Pessoas leprosas que seriam enfermas, pessoas doentes. E ajudava todo mundo, ele curava todo mundo, ele ensinava todo mundo. Ele ama todo mundo. Ele não ia julgar pela aparência da pessoa, é aquela coisa. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E principalmente o que a maioria das pessoas esquece: vai e não peques mais. É excelente esse ensinamento. Pra gente que julga, eu me coloco também, porque não exatamente só que eu não julgo o rock, porque eu faço parte. E outros também, eu julgo. Eu não sou perfeito, eu julgo também. Muitas coisas eu tenho preconceito. Mas qual é o meu lugar de fala para julgar isso? Se eu sou tão mal quanto aqueles que eu julgo? Se eu peco, eu minto, eu faço coisas até piores do que aquelas pessoas que eu julgo com o olhar, com o pensamento e com as minhas palavras. E aquela lição de vai e não peques mais. Essa é a mensagem que o metal cristão passa. Tipo assim, não precisa ter esse julgamento, porque a gente mesmo já se julga, a gente já se condena. Quando a gente falha, nós somos o nosso próprio carrasco. Não precisa de alguém de fora para apontar o dedo pra gente. Quando a gente aponta pro outro, tem 3 apontando pra gente mesmo. Eu acho que foi o Padre Léo que comentou sobre isso. E esse daqui fica apontando para Deus. Então, quando a gente julga, volta pra gente e a gente acaba até culpando Deus. É uma conduta muito de um falso moralismo, de ficar apontando o dedo e culpando tal gênero musical pelo comportamento assim das pessoas. É claro que existem estudos que falam sobre o ritmo, sobre a música que impacta no nosso corpo, isso é totalmente verdade, mas julgar que tudo é do mal porque uma coisa foi do mal. Nem tudo que a gente conhece é, nem tudo que a gente sabe é. Se eu não tivesse conhecido o metal cristão, eu não teria me aproximado de Deus. E tenho certeza disso, eu não estaria aqui hoje.
eu não estaria mais aqui, eu não poderia gravar esse vídeo. Então fica essa recomendação dessas duas bandas aqui, Demon Hunter e Impending Doom. Se você quer conhecer mais sobre metal cristão, no meu canal, que atualmente é o primário, esse aqui é o secundário, eu traduzo músicas majoritariamente cristãs, mas eu escuto vários outros estilos de metal assim que não falam sobre Deus, mas eu gosto da música, eu gosto da letra, várias coisas que eu me identifico eu traduzo, nem todas, é claro. Mas se quiser dar uma olhada no meu primeiro canal, que tem meu nome, a propósito, eu não falei meu nome é Juan. No canal primário tá Juan com um V no lugar do U. E nesse aqui é o I Die. Mais pra frente eu posso explicar sobre a origem desse nome aqui, I Die, que eu coloquei. Mas é isso, meu nome é Juan e esse é meu depoimento sobre metal cristão e o quanto é injustiçado. Tem mais coisas que eu gostaria de falar, talvez eu grave um segundo vídeo, se vocês quiserem perguntar sobre, porque tá extenso, já deu mais ou menos uns 30 minutos de gravação. Talvez tenha alguns cortes, talvez não, mas eu gostaria de falar uma coisa que é polêmica, já que o tema atualmente ainda é polêmico, sobre caveiras. O rock e o metal que usa muito caveira. Bom, você não precisa saber sobre arquétipo para entender isso, mas representa a morte. Literalmente, caveira é a morte. E é comumente usado como uma bandeira anti-preconceito. Por que anti-preconceito? Não importa a cor da sua pele, o que você veste, o que você tem por fora. Por dentro a gente é tudo caveira. E todos nós vamos morrer da mesma forma. Não importa se você é pobre, rico, se você tem ou não tem, é ou não é tal coisa. No final todo mundo morre da mesma forma. Um simbolismo de igualdade. Afinal, nada disso importa realmente. Tanto para Deus. Porque Ele enxerga o nosso coração, não enxerga a nossa aparência. Ele vê o que tem dentro da gente. Ele conhece gente por aqui, não por aqui. E qual é a mensagem polêmica? Isso difere muito do cristianismo. Já acendi um alertinho para você. Porque qual é o maior símbolo cristão se não é morte? Se não é a própria morte? Como assim? Qual o símbolo que a gente usa? Tem no terço, tem no pingente, na pulseira, nas roupas. Tem gente até que faz tatuagem. Qual é o símbolo do cristão? Seja católico, evangélico, vários outros tipos de denominações, protestantes, seja ortodoxo. Qual é o maior símbolo cristão, se não a própria morte? A cruz. A cruz. Ainda mais pra gente que é católico, que tem a imagem do próprio Cristo crucificado. É morte. Mas como assim? Caveira, morte, cristão, tem a ver? É um ato de amor. A gente tem a cruz como sacrifício, como um ato de amor que Deus fez pela gente. Não é o mesmo sentido do metal, de igualdade, mas é fundamentado na morte. A morte como um ato de coragem, um ato de fé.
Mártires são santos nos olhos de Deus. Morrer defendendo a sua fé. Morrer defendendo a Cristo. Morrer para si mesmo. Se perder para se encontrar em Cristo. É um suicídio espiritual. Tá ficando bem provocativo, eu sei. É polêmico. Mas se você for racionalizar isso, o maior símbolo cristão é a morte. A morte da gente mesmo para que Cristo possa viver através de nós. Não é algo bonito. Você acha que foi bonito? É agressivo, é violento, tem sangue. A coisa mais tenebrosa que você pode imaginar foi a crucificação de Jesus. O quão horrível foi aquele sofrimento por mim, por você. Não é bonito, não é agradável aos olhos, mas é o que a gente carrega, é o nosso símbolo. A morte que leva à vida eterna. Espero que eu tenha acendido uma dúvida em você, mesmo que seja algo provocativo, mas que você entenda que não é bom ter certos tipos de preconceito e aprender a ouvir, a dar espaço. Porque se você quer da igreja não dar espaço, o mundo tá cheio de canto para enfiar os outros. Essa é a mensagem que eu deixo aqui nesse vídeo. Obrigado por ter me ouvido até agora. Dá uma olhada no meu primeiro canal lá com meu nome, Juan. Se você for pesquisar, @Juan com V no lugar do U. E legenda, Juan Legenda, tudo junto. E se você tá entrando nesse canal agora, ele se chama I Die, porque